houve algum tipo de resistência, André? Porque a gente sempre vê no nosso meio, né? Quando alguém tem um chamado específico, a pessoa fala, não quero, não, isso não é para mim, não, nada a ver. Você passou por esse processo? Teve alguma resistência, tipo, não quero isso agora, sou muito novo, se Deus fizer, vai ser quando, sei lá, quando tiver com 40, com 50 anos, que a gente olha pastor, a gente já imagina tiozão, né? Um pouquinho barrigudo, de bigode, a gente, né, coloca... Tem um estereótipo aí. Sim. Houve algum tipo de resistência, assim? Ou você aceitou isso e foi ouvindo a voz de Deus e sendo direcionado? Como que foi essa... Bom, tiveram resistências, né? As resistências, acho que elas fazem parte do processo. Deus mesmo as permite. E eu tive de todas as naturezas. A resistência familiar. Ninguém me projetou para ser um pastor. Ninguém imaginava isso. A fala das pessoas era, não, você é muito inteligente para isso. Desprezando mesmo o pastor. O pastor é a escória da sociedade, na cabeça de muitos, né? Sim. Não, você vai ser outra coisa. Não, você é muito carismático, você é comunicativo. Eu comecei a trabalhar cedo, né? Entrei no Senai com 14, 15, 16, estava fechado numa empresa já, na qual fiquei até os 24, onde pude construir algo profissional, era terceirizado pela Petrobras, numa área que eu gostava, de técnico, de manutenções, de retíficas. Nada a ver com o que eu faço hoje, mas fez muito sentido para mim na época. Então eu fui crescendo em todas as áreas e houve resistência familiar, mas também teve a resistência pessoal, que você citou, né? Poxa, será que é para mim mesmo? E quando eu me deparava com as minhas tentações, com o meu caráter sendo transformado ainda, com o que era a obra de Deus, com a dificuldade de se comunicar com centenas de pessoas. Dizem que o maior medo do brasileiro é falar em público. E se eu fosse um pastor, eu ia viver de falar em público. Sim. Então eu tinha medo também, por mais que eu era comunicativo aqui com os amigos, né? Poxa, subir num púlpito, orar pelas pessoas, pregar o evangelho, ensinar. Então quando eu peguei a Bíblia e ganhei a Bíblia, gente, aquilo era um universo distante de mim. Eu não fui uma criança como as minhas. Todos os dias já conhece um pouquinho da Bíblia. Bernarda, Duda, Ana, Mateus já tá lendo. A Esther já lê a Bíblia pro Mateus. Mateus com um mês. Então, já lê. Ele, cognitivamente falando, racionalmente falando, ele não compreende, mas ele está recebendo. Exatamente. Ele está entrando em contato com as histórias, para que nunca seja uma roupa. Para mim, não, para mim foi diferente. Sempre teve umas Bíblias em casa, mas ninguém estava lendo elas ali. Ou quando lia, não via, não era uma cultura. Então, medos, crises, inseguranças. E foi na fase mais aflorada da vida de um jovem, né? Os hormônios. Então, eu vi meus amigos perdendo a virgindade, vi meus amigos bebendo, começando a ir para os rolês de virar madrugada, que podia entrar maior de idade, porque eu me converti com 16. Eu estava começando a viver isso. Então, eu vi meu irmão mais velho, meus amigos vivendo o que era a noitada. Então, eu também tive as tentações. Será que eu quero isso mesmo? Só que elas passavam muito rápido. Deus me sustentou. Que bem. Eu me converti com 16, eu não fiquei um fim de semana desviado. Eu não me relacionei com outras moças, né? Não pequei, não vivi no pecado. Eu me guardei. Eu me converti com 16, vivi essa vida do mundo, beijava as menininhas na matinê. Me guardei, fui beijar. Depois da minha conversão, eu tive uma besteirinha ali na escola e tal. Mas do 17 aos 24, durante 7, 8 anos, eu não fiquei com ninguém, eu me guardei para minha esposa. Então, essa área de viver um mundão era uma tentação que eu não cedi. Só que às vezes eu era cometido desses pensamentos. E aí? Você é muito novo para ser pastor. Será que você vale é muito novo para se pena, entregar. né, tudo isso? Será que Deus vai fazer mesmo? Porque tinha resistências de amigos, familiares, internos, tentações. Meio que tudo era contra, era uma contramão mesmo. E aí eu louvo a Deus pelo ministério que eu estava, que tinha uma mensagem radical, uma mensagem de santidade, uma mensagem de paixão, uma mensagem de Bíblia. E aquilo me sustentou a ser um jovem que, embora trabalhava, estudava, priorizava a vida espiritual. Então essas resistências foram vencidas, Reginaldo. Dessa forma. No Senhor, mas elas houveram, elas existiram. Imagino. O conflito existe, né? Sim.